Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 94º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de Deuteronômio, capítulo 1 e capítulo 2, livro de Jó, capítulo 8, e o livro 1 de Coríntios, capítulo 14, versículos 1 a 25. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, através da leitura da Bíblia, através dos nossos devocionais, orar. O Senhor tem revelado a compreensão de Sua palavra através deste trabalho. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar aos nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia, a estudar, a ter uma intimidade com Deus. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar esta semente que está sendo semeada no dia de hoje. Ele vem roubar a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Estamos vivendo um tempo em que cada um quer viver a sua verdade. Melhor, vender a sua verdade. Vivendo em uma grande mentira, mas hoje estamos aqui para colher a verdade. Senhor, me dê compreensão da sua palavra. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. Senhor, revele a sua verdade no dia de hoje para a minha vida, para a minha família, para os meus propósitos, em nome de Jesus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 1 e capítulo 2. Moisés conta a história de Israel. São estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel, a leste do Jordão, no deserto, na Arabá, diante de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Hazerote e de Zaabe. É uma jornada de 11 dias desde Horebe até Cádiz Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Aconteceu que no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles, depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Vocês já ficaram bastante tempo neste monte. Voltem e sigam viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus, a todos os seus vizinhos, na Arabá, à região montanhosa, a Cefelá, ao Neguebe, à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência, depois deles. A nomeação de auxiliares. Nesse mesmo tempo eu disse a vocês: sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem, e eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus dos pais de vocês, faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora e os abençoe, como prometeu. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês?
Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefes de vocês. Então vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim peguei os chefes de suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei aos juízes, dizendo: deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos e julguem com justiça entre um homem e seu irmão ou o estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento. Ouçam tanto o pequeno como o grande. Não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Os espias na terra de Canaã. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado. E chegamos a Cades-Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa e, espiando a terra, foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós. E nos informaram, dizendo: é boa esta terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que Ele fez conosco no Egito. E também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. O castigo de Deus. O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com a exceção de Calebe, filho de Jefoné. Ele verá essa terra e darei a ele e aos filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo: também você não entrará nessa terra. Josué, filho de Num, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presa do inimigo, sim,
Os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. O povo é derrotado em Horma. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós iremos e lutaremos segundo tudo o que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se armaram, cada um com os seus instrumentos de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão, nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos foram na direção das montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e os perseguiram como fazem as abelhas e os derrotaram desde Seir até Horma. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor. Porém o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim vocês permaneceram muitos dias em Cádiz. A jornada de Cádiz até Zered. Depois voltamos e seguimos para o deserto na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: vocês já rodearam bastante estes montes. Agora sigam para o norte. Ordene ao povo, dizendo: vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês. Portanto, tenham muito cuidado. Não entrem em conflito com eles, porque da terra deles não darei a vocês nem mesmo a pisada da planta de um pé. Pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Comprarão deles por dinheiro comida para que possam comer, e também água para que possam beber. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoou em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante estes 40 anos, o Senhor, seu Deus, esteve com vocês. Coisa nenhuma lhes faltou. Assim passamos ao lado do território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, bem como do caminho da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não provoque Moabe e não entre em conflito com eles, porque não darei a você herança da terra deles. Porque dei Ar em herança aos filhos de Ló. Antigamente os Emins habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns como os Anaquins, e os Moabitas os chamavam de Emins. Antigamente também os Oreus habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os expulsaram dali, os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Agora levantem-se e passem o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cádiz-Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu do meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor estava contra eles para os destruir do meio do arraial, até que todos desaparecessem. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido do meio do povo, consumidos pela morte, o Senhor me falou, dizendo: hoje você passará por Ar, na fronteira de Moabe, e chegará até diante dos filhos de Amon. Não os provoque e não entre em conflito com eles, porque da terra dos filhos de Amon não lhe darei herança, porque a tenho dado por herança aos filhos de Ló. Também esta é considerada a terra dos Refaíns.
Antigamente habitavam nela Refaíns e os amonitas os chamavam de Zanzumins, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas. Estes os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. O Senhor fez com eles assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus. Os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantem-se, sigam adiante e passem o ribeiro de Arnon. Eis que entrego nas mãos de vocês Seom, amorreu, rei de Hesbom, bem como a terra dele. Comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. A vitória sobre Seom, rei de Hesbom. Então, desde o deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: Deixe-nos passar pela sua terra. Iremos somente pela estrada. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda. Você nos venderá o alimento que comermos e também a água que bebermos. Tão somente deixe-nos passar a pé, como fizeram os filhos de Esaú que habitam em Seir e os moabitas que habitam em Ar, até que passemos o Jordão e entremos na terra que o Senhor, nosso Deus, nos está dando. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor, o Deus de vocês, havia endurecido o espírito dele e tornado inflexível o seu coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: Eis que já comecei a dar a você Seom e a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então Seom saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos e nós o derrotamos, a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos nenhum sobrevivente. Somente tomamos por presa o gado e o despojo das cidades conquistadas. Desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade, não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Vocês apenas não se aproximaram da terra dos filhos de Amon, nem de toda a região que fica às margens do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa, nem de qualquer outro lugar que o Senhor nosso Deus nos havia proibido de atacar. Amém. Compreendendo o livro de Deuteronômio, capítulo 1, exposição bíblica dos versículos 6 a 8. Entender a própria história é importante para todos os povos, porque isso proporciona um senso de identidade. Se soubermos quem somos e de onde viemos, teremos mais facilidade para descobrir o que devemos fazer. Uma geração sem identidade é como uma pessoa sem certidão de nascimento, nome, endereço ou família. Se não conhecemos nossas raízes, podemos nos tornar como ervas que são levadas sob vento, de um lado para o outro, e nunca chegar ao nosso destino. Porque o Senhor queria que os judeus ficassem tanto tempo no Sinai. Ele queria lhes dar sua lei e ensiná-los a adorar. O Senhor não deu sua lei aos israelitas para livrá-los de seus pecados, porque ninguém é justificado pela prática da lei. Conforme Gálatas 2, versículo 16. Sob a velha aliança, as pessoas foram salvas pela fé, assim como os pecadores
o são hoje, conforme Romanos 4, versículos 1 a 12 e Gálatas 3, versículo 12, incluindo Hebreus capítulo 11. A lei revela a pecaminosidade do homem e o caráter santo de Deus. Ela explicava o que o Senhor exigia de Israel, caso seu povo quisesse agradar a Deus e desfrutar de sua bênção. As leis civis permitiram a Israel ter uma sociedade bem ordenada e justa, e as leis religiosas lhe deram a possibilidade de viver como o povo de Deus, separado das outras nações para glorificar o nome dele. A lei também preparou o caminho para a vinda do Messias de Israel, Gálatas 4, versículos 1 a 7, assim como os vários móveis e cerimônias do tabernáculo apontavam para Jesus. Exposição bíblica dos versículos 9 a 18. Israel estava a caminho de Cádiz Barneia. Não foi fácil para Moisés liderar essa grande nação, porque ele muitas vezes tinha de resolver novos problemas e ouvir novas queixas. Acostumado ao conforto de seu acampamento no Sinai, o povo se ressentiu das dificuldades da viagem à Terra Prometida. Eles se esqueceram do sofrimento de seus anos de escravidão e até quiseram dar meia volta e retornar ao Egito. O povo estava acostumado com o maná que Deus lhe enviava do céu todas as manhãs e logo se enjoou dele, desejando a carne e os legumes saborosos que comia no Egito. Moisés chegou a desanimar. Ele queria desistir e até pediu a Deus para tirar a sua vida, conforme Números 11, versículo 15. Exposição bíblica dos versículos 16 a 18. Moisés deu aos líderes recém-nomeados uma responsabilidade ao qual todos os que trabalham em posição de autoridade, seja religiosa, seja civil, deveriam prestar atenção. A ênfase está no caráter, na justiça e na percepção de que Deus é o juiz e a autoridade suprema. Se todas as autoridades tomassem suas decisões apenas com base em princípios como nacionalidade, etnia, posição social ou riqueza, pecariam contra Deus e corromperiam a justiça. Por toda a lei de Moisés, há uma valorização da justiça e da demonstração de bondade e equidade aos pobres, principalmente quanto a viúvas, órfãos e estrangeiros na terra. Frequentemente, os profetas bradavam contra ricos donos de terras pelo fato de estarem maltratando os pobres e os desamparados. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Provérbios 14, versículo 31. Exposição bíblica dos versículos 22 a 25. A primeira indicação de que a nação estava vacilando na fé foi o povo ter pedido a Moisés que nomeasse uma comissão para espionar a terra. Israel, então, saberia quais eram as características de Canaã e estariam em melhores condições de preparar seu plano de ataque. Esse tipo de estratégia, chamada de reconhecimento de terreno, é a que qualquer força militar usaria naquela situação. Todavia, Israel não era um exército qualquer, era o exército de Deus, e o Senhor já havia feito reconhecimento para o povo. Desde o começo, Deus disse a Moisés que Canaã era uma terra boa, onde fluía leite e mel, e até informou o nome das nações que viviam lá. É claro que o povo sabia que a vontade de Deus não iria levar Israel a um lugar onde sua graça e seu poder não poderiam guardá-lo. Compreendendo o versículo 22, quando Moisés falou com Deus sobre a sugestão do povo, o Senhor, por sua benignidade, lhe deu permissão para atender ao pedido, conforme Números 13, versículo 1. Deus sabe como somos fracos, e por isso Ele, às vezes, se adapta à nossa condição, conforme Salmos 103, versículos 13 a 14, e conforme também Juízes 6, versículos 36 a 40. No entanto,
Fazer a vontade permissiva de Deus não é o mesmo que obedecer à sua boa, agradável e perfeita vontade, conforme Romanos 12, versículo 2. Quando Deus permite que façamos o que bem entendemos, essa é uma concessão de sua parte que deveria nos fazer andar com temor e humildade. Por quê? Porque há sempre o perigo de nos tornarmos orgulhosos e autoconfiantes e começarmos a dizer a Deus o que fazer. Portanto, atender à vontade expressa do Senhor é o procedimento mais seguro, porque Deus nunca comete um erro. Às vezes, nossos desejos e as concessões divinas se unem para produzir disciplinas dolorosas. Exposição bíblica dos versículos 26 a 40. 10 dos espiões disseram que Israel não poderia conquistar a terra, porque as cidades eram protegidas por muros altos e havia gigantes vivendo ali. Apenas uma minoria, Josué e Caleb, afirmou com ousadia que o Senhor poderia dar a vitória a seu povo, porque ele era maior do que qualquer inimigo. Infelizmente, a nação apoiou a maioria e ficou desanimada e com mais medo ainda. Qual foi a causa do fracasso de Israel em Cades Barneia? Esqueceram o que o Senhor tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Não se lembravam da sua mão poderosa, conforme Salmos 78, versículos 11 e 42. Deus havia demonstrado seu grande poder ao enviar as pragas sobre o Egito e abrir o Mar Vermelho para que Israel pudesse escapar. Todavia, nenhuma dessas maravilhas havia ficado de fato gravada na mente e no coração de seu povo. Nem mesmo a provisão sobrenatural de pão, carne e água no deserto foi suficiente para aumentar a fé dos israelitas. Eles receberam com alegria as dádivas, mas não conseguiram levar a sério a bondade e a graça do doador. Em vez disso, endureceram o coração contra o Senhor e desenvolveram uma atitude perversa da incredulidade, conforme Hebreus 3, versículos 7 e 19. Se as bênçãos de Deus não humilham nosso ser nem nos fazem confiar mais nele, então elas irão endurecer nosso coração e enfraquecer a nossa fé. A menos que recebamos a sua palavra e demos graças a Deus por suas bênçãos, nós nos tornaremos orgulhosos e egoístas e, assim como fez Israel, começaremos a considerar as bênçãos do Senhor como coisas normais. Compreendendo o versículo 28, há uma diferença entre incredulidade e dúvida. A incredulidade é uma questão da vontade. Ela leva as pessoas a se rebelarem contra Deus, dizendo: não importa o que o Senhor diga ou faça, eu não vou crer nem obedecer. A dúvida, no entanto, é uma questão que diz respeito ao coração e às emoções. É o que as pessoas sentem quando oscilam entre o medo e a fé, conforme Mateus 14, versículo 31 e Tiago 1, versículo 5 a 8. Quem duvida diz: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Deus procura encorajar os que duvidam, ajudando-os a crer. Mas tudo o que ele pode fazer com os rebeldes é trazer-lhes juízo. Em Cádiz, ele determinou que a nação vagasse pelos próximos 38 anos. Israel já estava no deserto fazia 2 anos, até que todas as pessoas acima de 20 anos de idade tivessem morrido. Então ele tomaria a nova geração e as mesmas crianças e adolescentes que os líderes disseram que seriam devorados pelo inimigo e levaria para a terra onde conquistaria o inimigo e reivindicaria sua herança. E eu encerro a compreensão do capítulo 1 do livro de Deuteronômio, trago o versículo 37. Quando Moisés disse que Deus estava irado com ele por causa do povo, não estava se desculpando e jogando a culpa nos israelitas. Isso significa que a atitude rebelde dos judeus o havia levado a fazer o que fez e dizer o que disse.
Moisés havia sofrido tanto por causa das queixas e da desobediência que, finalmente, chegou ao limite e deixou de lado a mansidão pela qual era conhecido. Mesmo os maiores líderes espirituais não passam de seres humanos frágeis. Sem a graça de Deus, muitos deles fracassaram justamente em seus pontos mais fortes. Compreendendo o capítulo 2 do livro de Deuteronômio, este é um recurso do registro dado em Números 20, versículos 14 a 31 e versículo 54, que descreve o povo de Israel derrotando nações e reis em sua caminhada rumo à terra prometida. Nesse discurso, Moisés não deu detalhes sobre o que Israel experimentou quando peregrinava 38 anos pelo deserto. De todos os problemas que enfrentamos na vida, as desavenças familiares são provavelmente as mais dolorosas e as mais difíceis de resolver. Talvez por isso a Bíblia registre muitas delas. Caim matou seu irmão Abel. Gênesis 4. Os irmãos de Jacó e Esaú foram rivais. As esposas de Jacó competiam entre si. Gênesis 29 e capítulo 30. Jacó favoreceu seu filho José, levando os outros filhos a odiar o seu irmão mais novo. Gênesis 37. E o sogro de Davi, o rei Saul, perseguiu o genro e tentou tirar a sua vida. 1 de Samuel, capítulos 19 e 20. Até na família cristã, irmãos e irmãs na igreja local nem sempre amam uns aos outros. A igreja de Corinto estava dividida de 4 formas, conforme 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 12. Os cristãos da Galácia estavam se mordendo e devorando uns aos outros. Gálatas 5, versículo 15. Os crentes efésios precisavam ser bondosos e perdoar-se mutuamente. Efésios 4, versículos 31 a 32. E na igreja de Filipos, 2 mulheres estavam em desacordo uma com a outra. Filipenses 4, versículos 2 a 3. Contendas familiares e desavenças na igreja são, pelo menos, um pouco restritas, mas, quando nações inteiras cultivam a rivalidade e guardam ódio uma das outras, o resultado é guerra, onde muitos inocentes padecem. Compreendendo o versículo 8, há momentos em que evitar o conflito é covardia. Todavia, em determinadas ocasiões, fugir da briga é sinal de coragem e sabedoria, conforme Mateus 5, versículos 21 a 26. Também Tiago 3, versículo 13 a 18. Como Tiago e João, talvez tenhamos vontade de pedir que desça fogo do céu sobre as pessoas que nos prejudicam, mas é melhor seguirmos o exemplo de Moisés e Jesus e tomarmos outro caminho. Lucas 9, versículos 51 a 56. Mais um fator nesta negociação de paz deve ser observado. Deus, em sua bondade, cuidou de Israel e abençoou o seu povo mesmo durante os seus anos de peregrinação. Por isso, eles não tinham necessidade de atacar os seus irmãos e explorá-lo. Deuteronômio 2, versículo 7. Deus daria a Israel toda a terra de que precisasse, sem que fosse preciso ir à guerra. Se outras pessoas, famílias e nações estivessem contentes com as bênçãos que Deus lhes tem dado, haveria menos contendas entre elas. E com este versículo, eu finalizo a compreensão do capítulo 2 do livro de Deuteronômio. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 8. Primeira fala de Bildade. Busque a Deus. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: Até quando você falará estas coisas? E até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Mas se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso,
Se você for puro e reto, ele, sem demora, despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. O seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. A esperança dos ímpios perecerá. Por favor, pergunte agora aos que são de gerações passadas e atente para a experiência dos pais deles. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, pois os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Será que os pais não o ensinarão falando com você? Será que do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer fora do pântano? Ou cresce o junco sem água? Quando estão verdes e ainda não foram colhidos, secam antes de qualquer outra erva. São assim as veredas de todos os que se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Ele se encosta em sua casa, mas ela não resiste. Agarra-se a ela, mas ela não fica em pé. Ele é viçoso diante do sol, e os seus renovos se espalham pelo jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas se o arrancam do seu lugar, este o negará dizendo: eu nunca vi você. Eis no que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma os malfeitores pela mão. Ele encherá sua boca de riso e os seus lábios de alegria. Os que o odeiam se cobrirão de vergonha, e a tenda dos ímpios não subsistirá. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 8, exposição bíblica dos versículos 1 a 7. Bildade estava indignado por ver que Jó poderia até pensar que Deus faria algo errado. Ora, Jó esquecera-se do que Deus fez aos pecadores no dilúvio, ou do que fez com Sodoma e Gomorra. Ele não é o Deus santo, e sua natureza não exige que ele faça o que é certo. Então, Jó estava blasfemando contra Deus ao questioná-lo e acusá-lo de fazer o mal. Embora os princípios teológicos de Bildade estivessem corretos, Deus é justo, sua aplicação estava errada. Bildade estava olhando apenas para o aspecto da natureza de Deus, sua santidade e justiça, e havia se esquecido do amor, da sua misericórdia e da sua bondade do Senhor. Exposição bíblica dos versículos 5 a 7. O pedido de Bildade nestes versículos é outro eco da filosofia de Satanás. Ele estava dizendo: você diz que não pecou. Em seguida, pede a Deus para restaurar sua prosperidade. Se você tivesse se acertado com Deus, Ele faria grandes coisas por você. Prosperidade não é melhor do que dor? Bildade mal percebeu que suas palavras se cumpririam e que no final de Jó seria melhor do que seu começo. Por fim, a oração de Jó seria em favor de Bildade e dos outros amigos, porque eram eles que tinham de se acertar com Deus. Conforme capítulo 42, versículos 7 a 13. Exposição bíblica dos versículos 8 a 10. Bildade não fez uma citação dos antigos. Ele sabia que Jó conhecia o passado tão bem quanto ele. Ele enfatizou, no entanto, que respeitava a sabedoria dos antepassados mais do que os ensinamentos de seus contemporâneos. A sabedoria acumulada das eras, com certeza, vale mais do que as palavras de pessoas que nasceram ontem. A vida é curta demais para aprendermos tudo o que os antigos podem nos ensinar. Somos como sombras passageiras, por isso é melhor aprendermos a sabedoria enquanto temos oportunidade. Compreendendo o versículo 8, para Bildade, o passado era como um estacionamento, mas Deus quer que o passado seja para nós uma plataforma de lançamento. Temos o legado dos antigos para que possamos andar à semelhança deles e avançar em direção às metas que procuravam.
Isso inclui nosso conhecimento do Senhor, como também nosso conhecimento da humanidade e do mundo. Exposição bíblica dos versículos 11 a 22. Neste poema de sabedoria, Bildade talvez tenha resumido alguns dos provérbios dos antigos enquanto argumentavam com a lei da causa e do efeito. Essa lei é observada na natureza, por que não se aplicaria na vida humana também? E eu finalizo a compreensão do livro de Jó, capítulo 8, com a exposição bíblica dos versículos 16 a 22. Ninguém arranca e destrói uma planta boa. Por isso, de acordo com Bildade, deve haver algo errado com Jó, para que Deus o fustigue assim. O Senhor não cultiva ervas daninhas, nem joga fora plantas boas. Bildade reafirmou sua promessa anterior de que Deus restauraria a prosperidade de Jó, caso ele admitisse seus pecados e se acertasse com o Senhor. Era o convite do diabo novamente. Vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 14, versículos 1 a 25. O dom de profecia é superior ao de línguas. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como quem falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem.
Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vocês. Amém. Compreendendo o livro 1 de Coríntios, capítulo 14, dos versículos 1 a 25. Exposição bíblica dos versículos 1 a 5 e versículo 26b. Fortalecimento, edificação, era uma das palavras favoritas de Paulo. Tomada, emprestada, é claro, da arquitetura. Edificar significa construir. Este conceito não é estranho à imagem do corpo da igreja. Ainda hoje, falamos de exercícios de fortalecimento. Existe uma sobreposição de imagem aqui, pois o corpo de Cristo também é o templo do Deus vivo. A escolha da palavra edificação por Paulo foi sábia. O erro que os coríntios estavam cometendo era enfatizar sua força pessoal em detrimento da igreja. Eles queriam se edificar, mas não tinham interesse em edificar seus irmãos cristãos. Paulo detectou que a igreja estava negligenciando a profecia e dando uma ênfase errada às línguas. Não devemos pensar em um profeta do Novo Testamento como uma pessoa que prenunciou o futuro, pois até os profetas do Antigo Testamento fizeram mais do que isso. Eles recebiam a mensagem diretamente de Deus por meio do Espírito Santo e transmitiam essa mensagem à igreja. Normalmente em uma língua, mas nem sempre. A profecia não era igual à pregação de nossos tempos modernos, porque os pregadores de hoje estudam a Bíblia e preparam suas mensagens. Por isso, nenhum pregador hoje deve declarar que tem inspiração direta de Deus. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. A profecia fala aos homens e às línguas a Deus. Desde o início da igreja, as línguas eram idiomas conhecidos, reconhecidos pelos ouvintes, conforme Atos 2, versículos 4, 6, 8 e 11. A língua seria desconhecida ao locutor e aos ouvintes, mas não era desconhecida no mundo, conforme 1 de Coríntios, capítulo 14, versículos 10 a 11 e versículo 21. O cristão que fala em uma língua fala com Deus em louvor e adoração, mas o cristão que profetiza compartilha a palavra com a igreja e ajuda aqueles que o ouvem. Exposição bíblica dos versículos 4 a 5. A profecia edifica a igreja e as línguas edificam apenas quem as fala. Paulo não negou o valor das línguas para quem as fala, mas deu um valor maior à edificação da igreja, a menos que as línguas sejam interpretadas. A mensagem pode não ter valor para a igreja. Paulo ressaltou que o intérprete deve estar presente para que o dom de línguas possa ser exercido, conforme capítulo 14, versículo 28. Exposição bíblica dos versículos 6 a 25. Por 12 vezes, nesta sessão, o autor da epístola usou alguma forma da palavra entender. Não basta o ministro transmitir a informação às pessoas. As pessoas devem recebê-la, se isso for para lhes fazer bem. A semente que é recebida no solo bom é a que dá frutos, mas isso significa que deve haver um entendimento da palavra de Deus, conforme Mateus 13, versículo 23. Se o cristão quiser ser edificado, ele deve preparar o coração para receber a palavra, conforme 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. E nem todos que ouvem realmente prestam atenção. Exposição bíblica dos versículos 6 a 11. Paulo usou 3 ilustrações simples para provar seu argumento de que deve haver entendimento se as pessoas quisessem um ministério espiritual edificante. Instrumentos musicais, o toque de uma trombeta na batalha e a conversa diária.
Se o instrumento musical não emitir sons claros e distintos, ninguém reconhecerá a música que está sendo tocada. Se quem toca a trombeta não sabe ao certo se está pedindo a retirada ou dando um sinal de ataque, pode ter a certeza de que nenhum dos soldados saberá o que fazer. Este fato também se aplica à conversa do dia a dia. O músico, o que toca a trombeta e quem conversa todos os dias não podem ser entendidos, a menos que suas mensagens sejam transmitidas de uma maneira que faça sentido para o ouvinte. Compreendendo o versículo 9, algumas pessoas têm a ideia de que falar em línguas é uma prova de espiritualidade madura, mas Paulo ensinou que é possível exercer o dom de forma imatura e nada espiritual. Compreendendo o versículo 10, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo dá-nos uma boa razão para acreditarmos que, quando ele escreveu sobre as línguas, estava se referindo aos idiomas conhecidos e não a alguma língua celestial. Cada língua é diferente, não obstante, cada uma tem um significado, por mais sincero que seja aquele que fala. Se eu não entender sua língua, ele não poderá se comunicar comigo. Exposição bíblica dos versículos 12 a 25. Paulo primeiro aplicou o princípio do entendimento a quem fala. Mais uma vez ele fez aos coríntios se lembrarem de que é melhor ser uma bênção para a igreja do que ter algum tipo de emoção espiritual individual. Portanto, quem fala deve pedir a Deus a interpretação da mensagem. Paulo partiu da premissa de que o intérprete estaria presente, conforme versículos 27 a 28, ou de que quem fala tinha o dom de interpretar. É claro que toda essa discussão enfatizou mais uma vez a superioridade da profecia sobre as línguas. A profecia não precisa de interpretação e, portanto, pode ser uma bênção para todos. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro 1 de Coríntios, capítulo 14, versículos 1 a 25, com o versículo 12. O princípio da edificação incentiva-nos a sermos excelentes quando compartilhamos a palavra de Deus a fim de que a igreja seja fortalecida e cresça. Por sua vez, o princípio do entendimento faz-nos lembrar que o que compartilhamos deve ser entendido se quisermos que faça algum bem a alguém. O uso particular dos dons espirituais pode edificar quem os usa, mas não edificará a igreja. E Paulo nos advertiu a sermos excelentes nos dons que trazem a edificação para a igreja. Receba essas palavras em nome de Jesus.